Boa noite. Estão bem? Estão felizes? Que bom. Eu também estou muito feliz. Como o Fábio falou, me chamo Ícaro. Estou muito feliz de ver amigos também que eu já não via há alguns anos. Olha, vocês estão vindo muito para Bragança, hein? Está todo mundo reunido aqui, hein? Tem muita gente conhecida no mesmo lugar, hein? Mas eu estou muito feliz. Tem sido maravilhoso acompanhar através da vida dos bravos, ver o que vocês estão construindo aqui. Eu sou pastor da Comunidade do Rei, um dos pastores, junto com o Luciano, lá em São Gonçalo. Eu estou envolvido com essa coisa de movimento de oração, casa de oração, sala de oração, desde 2009 a 2010. A nossa família está envolvida nisso e esse tem sido um peso da nossa vida. A nossa comunidade é uma comunidade que foi plantada lá pelo Mike Duque, né? Michel Duque Estrada, é um amigo também. Foi plantada por ele, então esse peso de oração é algo que permeia nossas vidas. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Já estive compartilhando isso aqui pela manhã. E eu quero compartilhar algo que talvez você já tenha ouvido muito sobre oração, tá? E eu não quero, de forma alguma, que vocês pensem que, nossa, ele vai trazer algo super novo. Eu tenho dificuldade com esse negócio de, tem que trazer algo novo que vai impactar as pessoas. Para mim, soa até, não vou dizer arrogante, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque será que em toda uma história da igreja, será que nunca ninguém acessou aquilo? Eu sei que tem coisas que Deus revela que é muito pontual para aquele tempo e vem de uma forma poderosíssima. Mas eu creio que eu não vou trazer nada assim que vocês nunca tenham ouvido. Mas, na verdade, eu quero que o Espírito Santo nos convença a respeito da importância da oração nas nossas vidas. E eu falo como alguém que está envolvido nisso, e como nós precisamos, mesmo alguém que está diariamente lendo, vivendo e conversando e pregando sobre isso, como eu preciso ter o cuidado de ter uma vida de oração com o Senhor. Então, se essa mensagem tiver um tema, ela vai ser oração simples, tá? Muito baseado no livro do Richard Foster, a Oração Refúgio da Alma. Lá tem um capítulo chamado Oração Simples. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, tá? Vamos orar novamente? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que você está fazendo aqui. E eu oro pedindo para que o Seu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós não viemos aqui para ver um pregador, uma música, uma igreja, apesar disso tudo ser maravilhoso, a forma como você usa todas essas coisas para expressar a sua glória. Mas nós viemos aqui para encontrar um amigo, e nós queremos te encontrar, Senhor. Então fala aos nossos corações, toca as nossas vidas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, seguindo ali o que eu falei do Richard Foster, quem é Richard Foster? Só para te contextualizar um pouco. Eu amo ler sobre oração. E o Richard Foster é um irmão que ele tem a graça do Senhor de conectar o passado com essa geração do presente. Ele ainda está vivo. Bom, eu acho que está vivo, até pouco tempo está vivo. E o Richard Foster é um irmão que ele tem essa capacidade de conectar os místicos, né? Místicos não é de misticismo, de astrologia, nada disso não. Místico é o nome que a gente dá para aqueles irmãos que tiveram uma vida de devoção tão exemplar assim, testemunhos tão maravilhosos, sabe? Homens e mulheres que foram para o deserto, alguns viveram em monastérios. Então a gente trata esses irmãos como místico. E ele tem uma capacidade de conectar essas pessoas com você, assim, ele traz para perto, né? E em 2010 o Michel me deu o livro Celebração da Disciplina, que é o mais famoso do Richard Foster. E até 2020 eu li esse livro uma vez por ano. Então, esse livro foi uma base, assim, fundamental da minha vida. Aliás, 2 livros. Um era o Richard Foster, Celebração da Disciplina, e o outro era o Espaço para Deus, muito influenciado. Aliás, uma pausa, um temor no meu coração nessa noite, tá? Isso não se faz, tá? Isso não se faz. O Haroldo está aqui. O Haroldo é uma pessoa muito especial para a nossa vida lá, a Comunidade do Rei, a família Walker como um todo. Hoje de manhã eu estava falando, vou falar sobre isso, sobre o meu desejo de não perder o Senhor como um amigo. E eu dei o exemplo de manhã do Judson, mas eu posso dar aqui esse exemplo de a família toda do Senhor, esposa, filhos, netos, irmãos, sempre impactaram a nossa vida a respeito da oração. Então o fato de eu estar aqui hoje falando sobre oração é um resultado da oração de vocês, de décadas orando sobre isso.
E para mim você não tem noção. É um temor de falar sobre oração com o Senhor aqui, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio, porque eu vejo uma semente que foi plantada. E eu quero que hoje, daqui a 10, 15 anos, outra pessoa possa falar, um dia eu estava lá e ouvi o Ícaro falando menção do Haroldo, e hoje eu estou aqui. E isso não é sobre nós, isso é sobre o poder do Espírito Santo. E como isso é maravilhoso. Então, é difícil para mim falar sobre oração com a presença dele aqui, mas não é brincadeira, gente, eu tô tranquilo, mentira. Mas o Senhor é bom. Mas vamos voltar para o Richard Foster. Então, o Richard Foster, ele fala que oração é o lugar onde o coração humano encontra o coração de Deus. Então, o coração humano, ele tem como encontrar o coração de Deus. E eu fiquei ali sentado, perguntando ali agora à noite, o que vocês vieram fazer aqui? Já se perguntaram o que motivou você a trocar de roupa e talvez você veio de outra cidade, eu não sei, o que motivou você a vir para cá? A única coisa que deveria nos motivar a vir para cá é o nosso amigo estar aqui. Não é, eu sei que os irmãos é maravilhoso, tá? Eu amo a comunidade, nós lá vivemos muito isso de forma visceral a vida da igreja. Eu amo, cara, quando eu vejo meus irmãos abraçados, isso é maravilhoso. Mas eu estou lá não só por causa deles, é pelo meu amigo, é para um momento de, junto com vocês, cultuar ao nome dele. Então esse deve ser o nosso motivo de estar aqui, é onde o coração humano vai encontrar com Deus. E nós vamos cantar, que são orações cantadas, musicais, mas também nós vamos orar. E como foi maravilhoso esse período aqui, isso precisa acontecer mais vezes. Você interromper a liturgia, sabe? E dar voz ao Espírito Santo. Eu senti, então executa. Se você sentiu algo, não pensa duas vezes. Vai lá e executa. Esquece a liturgia, esquece a programação, destrói ela. Você precisa ser obediente ao Espírito Santo. Cara, o Espírito Santo falou, olha, eu preciso orar por cura, ore por cura. O Espírito Santo falou, eu tenho que expulsar o demônio, expulse o demônio. É o seu amigo, vocês têm... E se isso for baseado num relacionamento, é lógico, não de ativismo. Mas é isso que acontece quando nós nos relacionamos com o Senhor. Então, para o Foster, a oração é tanto um convite à comunhão com Deus, quanto uma disciplina espiritual que nos transforma. E é acessível a todos. Então eu falei sobre oração simples, talvez ser o tema da mensagem, e acessível a todos é o foco que eu quero tratar com vocês. A oração precisa ser acessível a todos nós. Por que eu falo isso? Porque, como alguém que lê sobre oração, e eu já tive a oportunidade de estar em alguns lugares com pessoas que estão envolvidas, como eu falei, o irmão Haroldo, com sei lá quantas décadas envolvidas com isso, na verdade toda a sua vida, né, envolvida com essa dinâmica de oração. E aí, às vezes, quando a gente olha para homens como ele e como outros que existem na nossa nação, parece que a gente coloca isso uma distância muito grande. Né? Tipo assim, eu não consigo ter uma vida de oração como aqueles homens, eu não consigo ter uma vida de oração como aquele autor daquele livro, como aquele ministro de adoração. E aí a gente começa a elitizar algumas coisas. Então aqui nessa comunidade, por exemplo, tem uma sala de oração como na minha igreja tem. E aí você tem uma equipe que vem aqui e ministra aqui, nesse púlpito aqui. Agora a pergunta para vocês, essas pessoas que ministram aqui, eles são melhores do que vocês? De forma alguma. Isso aqui é só uma questão de organizar uma agenda de oração para que a igreja ore. O Senhor lá atrás falou muito conosco lá na comunidade do Rei, quando o movimento de oração começou a vir, muito inspirado pelos irmãos lá de Kansas City, quando começou a vir pelo Brasil, o Senhor começou a falar conosco, olha, vocês precisam tomar cuidado. O Fábio é prova disso. Vocês precisam entender que o Senhor não está vindo para buscar uma sala de oração. O Senhor está vindo para buscar uma igreja que ora. E nós tínhamos uma sala de oração que se chamava Betânia, mas a nome da comunidade do Rei já existia. Só que as pessoas conheciam mais a sala de oração do que a comunidade. E aí foi que o Senhor despertou os nossos olhos e falou assim, cara, tem algo errado. As pessoas conhecem um ministério de oração, mas elas não conhecem a vida da igreja que ora.
E aí nós falamos, cara, isso realmente está muito errado. Sabe o que fizemos? Tiramos o nome, tiramos toda aquela estrutura e trouxemos a sala de oração para dentro da igreja. Então é a comunidade do rei que está orando. E aqui é a família de Zescopo que está orando. Porque o Senhor vem para buscar uma igreja que ora. Não é só a equipe, são vocês. Isso é um convite para todos nós. Então eu quero ajudar vocês a desmistificar aquela ideia de pessoas superpoderosas. Aonde? Porque tem, gente, sim, você vai conquistando uma autoridade na oração dada por Deus, mas isso é pura graça e misericórdia de Deus, não é mérito seu, não é pelo seu linguajar, sabe, é aquela coisa meio tradicional, excelentíssimo Deus, vosso Pai eterno. Isso não vai fazer o Senhor olhar para a sua oração melhor, não vai mesmo. Entra no secreto e fala com Ele como você se relaciona com o seu Pai. É isso, esse é o convite do Senhor. E eu temo que a igreja, e eu não gosto de bater na igreja, porque parece que a gente está generalizando, eu não estou, mas eu temo que a igreja precisa entender isso, porque nós não estamos sabendo como nos relacionar com o Senhor. E do que adianta gastar uma vida toda frequentando culto, se no final dela você descobriu que você nunca teve um relacionamento com Deus? Cara, isso é uma das coisas que mais me deixa com medo. Eu estava falando, hoje de manhã o Senhor colocou um sentimento no meu coração. Eu estava ali sentado, eu tenho 36 anos. E o Senhor falou assim no meu coração, olha, eu estou tirando do seu coração a pressa. E eu estou colocando o temor. E eu fiquei assim, por quê? O que você está querendo dizer com isso? E aí eu entendi, ele falou assim, eu estou tirando do seu coração a pressa de fazer coisas, porque o coração do jovem, e não é que eu estou ficando velho não, tá gente? Estou novo ainda. Mas o coração do jovem, ele quer produzir, ele quer fazer, ele tem metas, e não tem nada errado com isso, tá? Tem planejamento, sonhe, vocês precisam sonhar, não estou demonizando isso. Mas o que ele está falando, eu estou tirando a pressa de você fazer coisas e eu estou colocando o temor de você perder o seu relacionamento comigo. E aí eu falei assim, cara, a coisa mais importante então não é, no final das contas, eu olhar e, cara, uma igreja linda, maravilhosa, e 5.000 pessoas, e o meu nome está estampado em vários livros, e as pessoas falando sobre mim, e no final das contas, eu chegar ao entendimento de que eu passei pouco tempo com Ele. E eu não quero isso, eu não quero perder isso. Uma das coisas que tem sido a prioridade da minha vida, e é um desafio para quem está no ministério, é não morrer, não sacrificar a sua vida e a sua família no altar do ministério. Nós precisamos nos relacionar com Ele de uma forma simples. E é isso, vai ser, eu vou no decorrer dessa mensagem, você vai entender como é tão simples, como esse começo é tão natural. Há um movimento da parte de Deus querendo atrair você. E você, se você deixar, é como a onda, sabe? Lá no Rio nós temos muitas praias. Então, a gente tem essa coisa de, cara, você vai para a praia e você fica lá e a onda vai te levando. Você tem que ter que tomar cuidado. Senão a corrente de retorno pega você, meu irmão, te leva lá para dentro e você não volta. Entende? Então, tipo assim, é uma coisa natural, tá? Meu objetivo com essa mensagem é que a dona de casa, o empresário, o estudante, ele consiga desenvolver um relacionamento com o Senhor. Porque essa é uma outra coisa, já nessa dinâmica de ensinar sobre oração, uma das coisas que eu mais vejo quando a pessoa diz para mim que não consegue fazer um devocional, às vezes não é pecado não, é simplesmente uma condenação, porque ele se compara com pessoas que já conseguiram chegar a um determinado lugar. E a comparação mata a vida de oração dele, ele não consegue sequer iniciar, porque ele está comparando com o irmão fulano de tal. Ele lê livros, ele fala, nossa, como esse irmão era tão precioso, olha quantas horas, e ele começa a ficar mal. Só que aí, como é que fica a dona de casa com um bebê, ela é mãe, dona de casa, esposa, e um bebê de colo, e amamenta. E como que essa mulher vai desenvolver a vida de oração? Já pararam para pensar nisso? Porque se nos nossos púlpitos a pregação só contempla missionários, pastores e etc e tal, não.
a palavra sobre o relacionamento com Deus precisa encontrar o coração da dona de casa, do estudante, da senhora, do senhor, do cara que levanta 4h50 da manhã para poder empreender e no final do dia ele ainda faz uma pós-graduação. Precisa encontrar esse cara. Talvez ele seja um viciado em trabalho, sim. Pode ser, mas eu não estou falando, não vou abrir tantas portas. Eu estou falando de um cara que é devoto ao Senhor, ele ama o Senhor, e tudo que ele tem, talvez, durante o dia dele, seja 10, 15 minutos preciosos. É tipo a oferta da viúva. E ele vai, tipo assim, cara, eu vou ali, sabe, de madrugada, o sol nem raiou ainda, e ele está lá, ele pega a Bíblia dele cheio de sono. Mas ele fala, eu vou gastar aqui os meus 15 minutos preciosos na presença do Senhor, para encontrar o meu amigo. Uma oração simples, ele lê a palavra, ele começa, e o seu coração começa a ser cheio, transformado pelo Senhor. 15 minutos. E os 15 minutos, de repente, se tornam 30, e aí ele acaba a faculdade, e ele não vai fazer outra, ele, não, agora eu tenho tempo, mais tempo para o Senhor, então agora eu vou orar de manhã, e quando chegar em casa, eu vou estar com meus filhos, botar eles para dormir, e vou orar mais um pouco. E aí vai aumentando, porque sabe o que é? O abismo do amor de Deus vai te atraindo, e você pensa que era só os 15 minutos, e você começa a ser levado por isso, e de repente você já começa a entrar em parafusos, e aí você, na hora do seu almoço, que é 1 hora, você tira meia hora, e meia hora você vai para o banheiro, para ler as Escrituras. Eu cansei de ouvir testemunhos a respeito disso, de homens e mulheres que, cara, eu quero estar próximo dele, e ele vai para lá e fica ali, sabe, eu quero cultivar essa amizade com ele, porque ele é uma pessoa, e quando você tem amigos, você quer cultivar essa amizade. Nós precisamos tomar o cuidado que essa coisa de vida de oração não se torne uma espécie de dualismo, sabe? Aonde tudo que está aqui no chão é algo ruim, sabe? Já existe um conceito filosófico dentro da igreja, que isso já vem de muito tempo, lá de Orígenes, que a matéria é algo mal. Então, parece que o cristão, ele quer se livrar disso aqui, e aí, isso quando bate de encontro com a escatologia do rapto, né, que você quer sair daqui logo desse mundo mal, e o resto que se dane aqui, você começa a entender os desafios que a igreja tem em relação a desenvolver uma vida de oração. Então, precisamos tomar o cuidado, porque Paulo fala, por exemplo, pensar nas coisas do alto. Correto? Isso é bíblico. Mas isso não é em detrimento da terra. Porque quando o Senhor criou tudo que Ele criou em Gênesis, Ele termina falando, e viu que era bom. A terra expressa a glória de Deus. Esse mundo criado expressa a glória de Deus. Essa cidade, essas pessoas que estão sentadas ao seu lado, expressam a glória de Deus. Nosso país pode estar zoado economicamente, pode ter um monte de desafio, mas ele ainda assim expressa a glória de Deus. E aí, com isso, nós precisamos desenvolver uma vida de oração, que a nossa mente esteja no alto, mas precisamos tomar o cuidado para que os nossos pés deixem de tocar o chão. O que eu quero dizer com isso? Porque tem vezes que as pessoas acham que desenvolver uma vida de oração é algo que você precisa transcender tanto que você deixa de ser humano. Sabe? Ele entra num aspecto tipo de monastério. Ele esquece do mundo que está à sua volta. E não, o que o Senhor está propondo para nós nesse relacionamento é, você precisa se relacionar comigo, mas nesse mundo que eu criei. Porque você vai manifestar a minha glória para essas pessoas. Então você, que é esse empresário que eu dei o exemplo, você não precisa sair do seu emprego, largar tudo, para ser alguém que vai dar glória ao Senhor. Entende? No meu caso, o Senhor me chamou para isso. Em 2014, o Senhor falou, cara, larga tudo, larga o seu trabalho. Esse menino que agora tem 12 anos, tinha quase 2, que é o meu filho, o Azaf. E aí o Senhor falou assim, cara, larga tudo. Não tinha estrutura, sustento, muito menos. Fábio tinha saído em 2012. E o Senhor falou, cara, vem. E eu falei assim, que loucura, né? Não foi por eles. Na verdade, o Fábio falava para mim, cara, tem certeza? O Fábio estava passando a pior fase financeira da vida dele. E ele falava assim, ele não me desencorajava, mas ele falava assim, você tem certeza? Esse tem certeza dele era tipo assim, não faz isso não, cara.
Tipo assim, tá, o negócio tá ruim aqui pro meu lado. Só que uma voz me chamou. E sabe o que é interessante que eu lembrei agora? Você sabe onde essa voz me chamou? Sentado no escritório da Unimed que eu trabalhava. Eu estava lá sentado e de repente eu abri um blog e aí tinha um texto do Justin Reason, um ministro lá dos Estados Unidos, de Kansas City. E ele falando sobre um culto caro ao Senhor. Ele falando sobre pessoas que dedicam tudo ao Senhor. E eu falei assim, naquela mesa eu orei para o Senhor e falei assim, a minha vida não faz sentido estar sentado aqui. Mas isso foi uma coisa peculiar comigo. Com você, talvez o Senhor vai falar assim, pega a sua formação e seja o melhor. Você é médico, cara, doa a sua vida para outro lugar. Então, cara, cria mecanismos de justiça para atender as pessoas que não têm condições financeiras. Seja lá como Deus vai usar a sua vida. Mas é através dessa dinâmica de orar, sua mente está nos céus, ao ponto de seus pés continuarem tocando o chão de fábrica da igreja, sabe? O Senhor quer isso, que os seus pés estejam tocados nesse lugar e a sua mente nos céus. E aí você tem uma convergência de céus e terra, sabe? Você está andando com a sua mente olhando para as coisas do alto, mas os seus pés estão aqui na realidade dessa vida. E você vai orar e vai ver a injustiça e vai falar, ok, agora eu preciso olhar com essa mente que está conectada nos céus e trazer a realidade do reino dos céus que está lá para a terra. É assim que acontece a vida de oração. E uma outra dificuldade que eu vejo nos irmãos para desenvolver uma vida de oração é livros. Livros são maravilhosos, eu amo livros. Eu fui muito inspirado por muitos livros, inclusive que veio lá da revista Impacto, como eu falei. O Espaço para Deus foi um livro que marcou a minha vida, é um livro pequenininho, aquele livro marcou a vida de vários irmãos na comunidade do Rei. Só que eu comecei a perceber uma coisa, na minha vida, foi um testemunho da minha vida. Eu sou tipo 880, então quando eu lia uns livros sobre avivamento e aquela coisa toda, os caras do Coliseu, eu ficava deprimido, tipo assim, muito deprimido. Falava assim, quando eu li Porque Tardo Pleno Avivamento, querido. E aí o Leonardo Ravenho diz que se você não ora 2 horas, você não vale um vintém. Como eu fiquei condenado com aquilo. Eu falei assim, cara, eu quero ser igual a ele, mas ele está falando que eu não valo um vintém. Eu não tenho valor nenhum, eu sou um hipócrita, um desgraçado, eu não tenho nada. E aí, não, cara, o que ele está querendo dizer é que tem homens e mulheres que o Senhor marca com um zelo, que é violento, eles são a exceção à regra. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque livros é como se fosse a história daquele autor em negrito, sabe? Tudo aquilo que é negrito na vida dele, o ponto alto da vida dele, os fracassos também, ele coloca e condensa e coloca em páginas. Então, quando você lê aquilo ali, você precisa tomar cuidado, porque seria muito bom, mas não temos a oportunidade de conversar com o líder. Por exemplo, vocês conhecem o livro Cultura de Oração do Michel. É um livro maravilhoso, só que eu andei com o Michel, Fábio andou com o Michel, Haroldo andou com o Michel. Então, nós sabemos como isso foi construído. Tudo que está ali é uma verdade, mas não contém tudo o que aconteceu. Então, eu via o Michel debaixo de sol quente, debaixo do limoeiro na casa dele. E aí ele estava encontrando, mas também eu vi as tribulações, eu vi os desafios. Então, eu tive essa oportunidade, mas nem sempre nós temos. Então, quando você for ler livros, toma cuidado para não cair no pecado da comparação, porque senão você vai sofrer e você não vai avançar. E isso eu falo de livros, mas falo de ministros, falo de conferências, falo de pregações. Tomem cuidado para você não supervalorizar pessoas ao ponto de você achar que você não é capaz de ter um relacionamento com o Senhor. E aí, falando de simplicidade, tem um outro livro, para você ver como eu gosto dos livros, que é A Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence, ou irmão Lourenço, no português, que ele foi para o monastério, e ele é um cara que escreveu um livro sobre como encontrar o Senhor. Eram cartas, mas o resumo do livro é o relacionamento dele com o Senhor no meio de uma vida ordinária, cotidiano, louça, criança, aquela coisa toda. E aí ele diz que quando ele foi para o monastério, colocaram ele para ser o cara da cozinha. Imagina, você está cara, eu quero ser o cara que vai para o deserto. E aí, não, aí bota você na cozinha. Ele era um cara tão envolvido com isso que ele foi chamado de Senhor dos Caldeirões,
porque ele estava envolvido ali com a prática de cozinhar para os irmãos do monastério. Só que olha que interessante, tem um texto que fala sobre isso, sobre a vida dele, e ele falando, ele diz que a hora dos negócios não difere para mim da hora da oração. Olha isso, a hora dos negócios não difere para mim da hora da oração. E no barulho e alarido da minha cozinha, enquanto diversas pessoas ao mesmo tempo pedem coisas diferentes, possuo a Deus em tão grande tranquilidade, como se estivesse de joelhos para o bendito sacramento. Isso é poderoso. Dona de casa, isso é poderoso. Quando você entender, mãe, que no barulho da cozinha, preparando a comida para os seus filhos, e ele nos seus pés gritando, pedindo comida, e o irmão mais velho brigando com o mais novo, e ainda assim você conseguir encontrar no seu interior a presença do Espírito Santo, você vai, é como se você estivesse de joelhos para o bendito sacramento de Deus. Você está santificando o seu coração para a presença dEle, e você começa a encontrar Ele. Lá na comunidade tivemos um testemunho de uma irmã que queria muito ter a experiência de orar em línguas. Passa culto, sala de oração e nada. E é uma irmã que ela não tem essa coisa de púlpito, é uma pessoa que ela fala, olha, eu não sei falar dessa forma e tudo mais. Sabe onde o Senhor encontrou ela? Lavando a louça. E aí, como eu fiquei feliz com isso, eu falei assim, Deus, faça isso mais vezes, porque é disso que nós estamos precisando. Encontre as mulheres lavando louça, encontre os homens no seu trabalho. É isso que nós precisamos. E as orações simples não são orações menos importantes, elas acontecem no fluxo do dia a dia. E o próprio irmão Laurence, ele diz que o nosso coração é como uma capela. Então, você tem uma capela no seu interior, que na agitação do seu dia você pode ir lá e acessar esse lugar e encontrá-lo novamente, dia após dia. Várias vezes no dia, você pode falar assim, ei, amado Jesus, sabe, entre uma reunião e outra, crente gosta de reunião, o povo que gosta de fazer reunião é o crente, e aí entre uma reunião e outra, você vai e fala assim, amado, está tão agitado, eu tenho que entrar em agora numa reunião com um casal que está prestes a se divorciar, eu não tenho a solução para isso, mas você é o Deus Todo-Poderoso, guarda o meu coração, da atividade do ministério, mas abençoa essa família com o seu poder. Eu oro para que eu entre nessa sala, eu não preciso falar uma sequer palavra, mas que eles sejam constrangidos pela sua presença. Uau! Imagina você abrir a porta para entrar e conversar com aquele casal, um de bico para o outro, divórcio já programado, e de repente você entra na sala e não é você que entra, mas é o Espírito Santo que você cultivou ali naquela sua capela, e você nem sequer abre a boca, mas quando você entra, eles são completamente constrangidos e quebrantados pelo poder de Deus. É isso que vocês leram agora, nessa semana, sobre a igreja de Atos. A igreja de Atos não é onde nós temos que chegar, a igreja de Atos é o ponto zero. Há muito mais para nós trilharmos. Há muito mais que às vezes a gente está olhando, querendo voltar para trás, mas não, o Senhor está falando, olha para frente. Eu sempre brinco lá com a experiência de, imagina você chegar no céu, tá? Você está chegando lá no céu, e aí de repente você está muito eufórico chegando nos portões do céu, e aí você vê Davi dançando como um louco, aquela coisa toda, e harpa, tamborim tocando, e Davi está lá dando pirueta e tal. Aí você fala assim, caraca, aquele é Davizão, ele está lá. Aí você fala assim, agora eu quero ver Paulo. Aí Paulo já está lá meio no canto, né, meio, já é mais sério, mais alegre, né, mas o cara mais contido, não dançarino igual Davi. Você fala, Paulo, como é que foi, cara, aquele encontro lá, a caminho de Damasco, e você começa a falar com ele, começa a falar, aí passa, você vê Daniel. Fala assim, caraca, Daniel, me conta como é que foi a experiência na cova dos leões. E ele fala, cara, foi um negócio fantástico, eu achei que ia ser comido. Mas de repente os leões calaram e ficaram quietos, se tornaram meu amigo, comecei a fazer carinho no leão e tal. Só que você começa a ver que eles estão se aproximando de você. E aí você começa a achar estranho, por que eles estão se aproximando de mim? E aí de repente alguém no meio daquela multidão de pessoas maravilhosas, a nuvem de testemunhas, alguém chega e pergunta para você, ei, como que foi viver com o Espírito Santo dentro de você?
Como que foi? Imagina Elias perguntando para você, e aí, como é que foi? Porque eu tinha o Espírito Santo sobre mim, mas ele estava lá dentro, não era? Ele não estava no seu interior. Como que era isso? Você expulsou quantos demônios? O que você fez com esse poder que estava acessível para você no seu interior? E eu fico pensando nisso, cara. Eu falo assim, meu Deus, eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu quero fazer algo com o poder que está aqui, com a pessoa que está aqui habitando no meu interior. E se você, com a pessoa que está do seu lado, entender isso, Bragança não será mais a mesma. Não será mais a mesma, porque será um lugar de receber a presença de Deus. A oração simples durante o dia é como troca de afetos. É como a esposa que vem durante o dia e manda uma mensagem para você no momento do trabalho. E aí, meu amor, como você está? É quando, se você é home office, ela abre a porta e traz um lanche para você. Oi, meu bem, eu sei que está difícil. Olha aí, aleluia, vindo aí. Ó. Fala a Deus. E ela vem e te trata com carinho, e ali você tem troca de afetos. A oração que eu estou falando sobre a oração simples, existem muitos tipos de oração, tá? Existe a oração de intercessão, uma oração de súplica, mas eu estou falando de uma oração onde você vai iniciar a sua jornada com o Senhor. E quando eu falo de início, eu não estou falando que ela é menos importante. Não é mesmo. Mas isso é o orar sem cessar que Paulo está falando. Porque o orar sem cessar, uma pessoa não consegue sozinha fazer isso. Isso fala sobre uma igreja, mas a igreja ela é composta de irmãos, pedras, né? Aquelas que são essa construção que está sendo feita. E aí esses irmãos, eles oram sem cessar, num espírito de oração, diariamente se relacionando com o Senhor. Eu não me lembro de quem era o irmão, um desses místicos, já li tanta coisa que eu esqueci, mas eu lembro de um irmão que ele falava sobre a prática de orações de 90 segundos. E aí eu lembro que eu gravei isso no meu coração, mas não lembro o nome da pessoa, que eram orações de 90 segundos durante o dia, aonde você está num dia atribulado e você para e você faz orações curtas. Espírito Santo, esse dia está tão atribulado na minha vida, cara, cativa o meu coração, não me deixa perder de vista a sua presença. O problema com isso, sabe o que é? É a comparação, porque você vai falar assim, 90 segundos, Gregório McNulty orava 8 horas, acabei de ler o livro do Leonardo Ravenhill e ele falou que tem que orar 2 horas no mínimo. Teresa de Ávila, a experiência de êxtase dela era depois de 5, 6 horas de oração. Então, gente, são irmãos que são a exceção à regra. Peça ao Senhor por isso, mas no processo, caminhe com Ele na simplicidade. Ele pode te levar a orar 5, 8 horas por dia, mas você não pode fugir da simplicidade. Senão você não vai conseguir nada, nenhum segundo. E aí você não vai desfrutar da amizade com Deus. A própria Teresa de Ávila, ela fala que não existe, olha isso, não existe fase de oração tão sublime que não seja necessário voltar sempre ao início. Isso é maravilhoso. Então, quando eu vejo irmãos que já têm uma jornada de oração muito maior do que a minha, né, de décadas, quando eu olho para eles, eu vejo a simplicidade. Eu vejo a simplicidade. Eu me lembro, seu Roberto, irmão do Haroldo, lá na casa do Luciano, a gente recebeu ele 2 vezes lá em São Gonçalo, e eu me lembro que uma das vezes ele ficou acho que 2 ou 3 dias com a gente, eu fiquei completamente constrangido, porque o seu Roberto começou a chorar falando do livro de Números. Gente, Números. Quem é que chora falando do livro de Números? Mas sabe por que ele conseguia fazer isso? Porque era um amigo de Deus. E eu falava assim, cara, esse senhorzinho de barba branca, eu não quero envelhecer ranzinza, porque esse é o estigma que existe sobre velhos, né? Mas pessoas mais velhas, velho fica ranzinza. Não, eu quero ter o meu coração alegre e apaixonado pelo Senhor. Eu quero chegar na minha barba branca, no meu cabelo branco, que já está aqui atrás, já caiu, mas eu raspo. Né? Eu quero chegar nessa fase, na minha cadeira de balanço, e eu quero lá, tipo assim, chorar. Eu não quero que minhas lágrimas sequem. Peçam lágrimas. Mas sabe como as lágrimas vão vir? É você sentando com Ele.
É sentando com Ele, não é performance, é sentando e se desfrutando da amizade dEle. Meu maior desejo, eu comecei a orar pedindo isso, Pai, é meio mórbido, né? Mas eu comecei a pedir ao Senhor e falei assim, cara, eu quero morrer e que meu último fôlego seja algo próximo a estar te glorificando. Sabe, eu tive há pouco tempo atrás numa região serrana, num lugar lindo, falando com os irmãos, e estavam as montanhas assim, aquela coisa toda maravilhosa. Eu sentei, eu gosto dessa coisa, eu gosto de acampar, eu gosto de mato. E quando eu olhei para as montanhas, eu falei assim, Senhor, você é tão maravilhoso. Cara, como seria maravilhoso sentar aqui e abrir os meus olhos e olhar assim, caraca, é a cidade santa. Eu fechei os olhos e quando eu abri, um amigo que eu compartilhava com ele de orações, e só aquilo que eu achava que era e via por meio de sombras, de repente abrir os meus olhos e ver a glória dele. Mas você só vai ter a expectativa disso quando você começar a ter uma vida de oração simples. Você começar a ter encontros diários com ele. Começa de uma forma simples. Eu sou músico, e aí o músico, quando você chega num determinado momento, você vê um músico tocando, e ele toca de olho fechado, e aquela coisa toda, e você fala, nossa, como é que ele consegue executar tantos movimentos de olho fechado, e ele não erra? A destreza desses movimentos vem pela prática, pela disciplina. É todo dia, e chega uma hora que a disciplina, ela não é que ela deixa de existir, mas ela encarna. E aquilo não é mais uma disciplina, agora é uma alegria. Sabe, você entra no seu quarto não para fazer mais um dia de devocional, mas é porque aquilo ali é sua sobrevivência. Você fala, não tem dia se não tiver oração, não tem dia se não tiver encontro com Ele. Eu fico chateado se eu não tiver um dia com Ele. É isso, essa tem que ser a nossa forma de viver. É isso que o Senhor deseja para nós. E um outro irmão que está citado nesse livro do Foster, o John Derrip, ele diz que jamais superaremos esse tipo de oração. Que tipo de oração que eles estão falando? Oração simples. Porque ele diz, porque jamais superaremos as necessidades que lhe deram origem. Porque as necessidades da vida, o mundo que nós vivemos caótico, não acha que é só Satanás. Existe o efeito do pecado, mas Deus usa isso para te atrair para Ele. Quando você está num momento de escassez financeira, quando perde o emprego, quando o filho fica doente, Ele fala assim, ei, eu estou aqui, vem cá me encontrar. Eu lembro quando eu saí do meu emprego, e eu morava num lugar que era muito perigoso, eu não tinha carro, o centro da cidade era muito longe, e eu tinha acabado de sair do meu emprego, meu filho ficou doente, o Asaf. O olho dele começou a inchar, e eu falei assim, cara, vai dar muito ruim, ele vai ficar, alguma coisa. E eu me senti culpado, porque eu tinha acabado de sair do meu emprego, eu trabalhava na Unimed, então eu tinha um plano de saúde, né? Então eu acabei de tirar isso da minha família. E eu falei assim, cara, fui burrão. Caraca, o que eu estou fazendo com a minha família? E eu fiquei em desespero, era de noite, e na época ninguém tinha carro, o Fábio não tinha carro, ninguém. E aí eu lembro que eu peguei e fui orar. Falei assim, ok, vamos colocar em prática o que nós cremos. E aí... Tá vendo como é que são as coisas? Que se eu tivesse o plano de saúde e o carro, eu ia fazer o quê? Correr com ele para o hospital. E eu ia esquecer da oração. E aí eu lembro que eu peguei e comecei a orar. Senhor, Senhor, aquela coisa toda. De repente eu sinto o Espírito Santo falando comigo assim, tem um caderno do seu lado. Eu não sei como, até hoje aquele caderno apareceu do meu lado. Isso foi em 2014. Eu tenho esse caderno especificamente guardado ele até hoje. E aí o caderno apareceu assim na cama. E aí eu peguei e comecei, psicografia. Não é, tá, gente? Não creio nisso, não. Mas assim, eu peguei o caderno e fiquei assim, cara, por que Deus está mandando pegar o caderno? Coisa estranha. E o Senhor falou assim, agora comece a escrever o que eu vou falar ao seu coração. Aí eu falei assim, cara, a essa hora você já fica assim, eu vou apanhar, muito. E aí o Senhor começou a falar, eu cuido de todas as crianças desse mundo. E nessa época eu estava envolvido na plantação da sala de oração, lá do Liberdade Rio, com o Michel, na maior zona de prostituição a céu aberto, acho que do Brasil, que é a Vila Mimosa. Então a gente estava em contato com tráfico de humano, uma loucura, tá? E aí o Senhor começou a falar, eu cuido das crianças que foram raptadas para ser violentadas. Eu cuido disso. Eu cuido das pessoas que estão agora passando por isso. Eu cuido do universo. Eu cuido disso. Ele foi fazendo comigo igual ele fez com Jó. Quem é você
você criou tal coisa, você fez isso. E ele começou a me esmagar, assim. E eu comecei a chorar, e eu falei assim, ok, Deus, você cuida de nós. Então, está nas suas mãos. Na mesma hora ele foi curado. Na mesma hora. Foi assustador, eu tenho uma foto disso até hoje. Na mesma hora ele foi curado. E não foi uma oração tipo, Senhor, excelentíssimo Deus. Não, foi uma oração de um pai aflito. A oração de um pai falando assim, Deus, faz alguma coisa. E sabe o que eu tenho medo? Nessa coisa de você querer dividir entre coisas importantes para Deus e coisas menos importantes para Deus, a gente conseguir entender um Deus transcendente. O que transcende? Né? O Douglas até falou sobre isso no domingo passado. Transcendente é um Deus que ele é criador, e por ele ser criador é porque ele está do lado de fora, né? Ele cria a criação, né? E ele está do lado de fora, então ele é eterno, ele transcende a criação. Mas a gente às vezes tem dificuldade de ver o Pai imanente. A gente consegue ver o Deus transcendente, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que quer abençoar a terra. A gente tem facilidade com isso. Nossa, Deus, mas a gente tem dificuldade de encontrar o Deus que quer abençoar a sua vida. O Pai imanente que abraça você, indivíduo. Como foi testemunhado aqui da irmã com a faculdade. A gente tem dificuldade de pedir essas coisas para Deus, porque quando a gente começa a fazer essa divisão na nossa mente, que tem coisas que são importantes para Deus e coisas que não são importantes, que são triviais, a gente deixa de procurar a Deus. Só que um texto na Mateus 13, que é a parábola lá do semeador, diz que lá tem eu não vou ler ela toda, lá diz que tem um tipo de solo, que é lá no versículo 13, 22, que fala assim, e o que foi semeado entre os espinhos, Jesus está explicando a parábola, o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Então, você ouve a palavra. Só que você está sempre estacionado no mesmo lugar. A sua vida espiritual não avança. Sabe por quê? Porque as preocupações da vida estão sufocando o seu coração. E é como ser plantado no meio de espinhos. E aí eu pergunto para você, o que são preocupações da vida? É preocupações da vida, não é? Só que eu faço uma outra pergunta para você. Preocupação da vida, será que é pecado? Gente, ter preocupação com o futuro do seu filho é pecado? Ter preocupação porque o salário está pouco e a inflação está subindo, a economia está complicada, será que isso é pecado? Pode se tornar assim, de você não confiar na soberania de Deus. Mas falando de uma forma bem simplória, não é pecado, são coisas lícitas, mas que se tornam pecaminosas porque elas nos afastam de Deus. Só que são as preocupações da vida, cara. Só que se você não pega as preocupações da vida e leva diante de Deus, então você tem um problema. Porque você só leva diante de Deus as coisas espirituais. Cura, avivamento. Isso tem que fazer mesmo, tá? Continua. Mas vamos lá. Peça a Deus o carro que você precisa. E isso não é teologia da prosperidade. Não é. Porque a teologia da prosperidade feriu o conceito de um pai generoso. E a gente tem dificuldade com isso. Eu falei que eu tinha uma lista de oração e ali pedia ousadia para pregar, poder do Espírito Santo, sabe? Gente, eu não falava em línguas. Fábio falou que ia me apresentar hoje como ex-cético, mas eu não era, não. É porque eu vim de uma criação batista, então eu tinha toda aquela dificuldade ali de entender certas coisas e tal. E aí, cara, eu pedia por isso, e o Senhor me deu. Falei assim, cara, eu quero fluir em profecia. O Senhor me deu, mas na minha lista de oração já teve sofá, geladeira, carro. O carro, meu amigo, levou mais de 10 anos para o carro vir, entendeu? Eu tenho 36, tirei a carteira agora com 30. Nunca dirigi, entendeu? E aí, o que aconteceu? Meu pai morreu, meu padrasto, né, morreu, e aí o carro ficou com minha mãe me deu. Então não foi nada romântico não, entendeu? Mas Deus não respondeu? Respondeu, não foi? Eu falei, não, é os meios dele.
Não questione. Não questione os métodos. E foi assim que o carro chegou. E, cara, tá tudo bem, sabe? Às vezes, por exemplo, eu teve uns irmãos que foram para Marajó, né? E, cara, às vezes você está ali tentando levantar recursos para ir para Marajó, para qualquer outro lugar, para falar do Senhor e tal. E legal, faça isso. Mas será que você fica menos condenado em pedir oração para Deus, em te enviar para o Marajó, do que você fazer uma viagem a passeio de descanso com a sua família para um resort? Não, isso aí meu Deus, não, isso aí é blasfêmia. Por quê, cara? Por quê? Sabe uma das coisas que eu fiz a oração quando eu saí do meu emprego? Quando eu saí do meu emprego, eu falei assim com Deus: o Senhor está me chamando. Eu tinha um mantenedor de R$50. E eu até hoje não sei como Deus me sustentou. E Fábio dando então de prova disso. Eu tinha um mantenedor de R$50. E aí, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim: Deus, eu só te peço uma coisa. Eu tenho um filho de 1 ano e pouco. Ele não tem noção do que eu estou fazendo. Mas eu peço para que ele nunca culpe o Senhor. Porque você me chamou e eu obedeci de que ele foi privado de uma vida normal. A gente não está querendo luxo, mas eu quero que ele veja o Senhor como um Deus que nos deu provisão, mas também nos fez passar pela escassez. E que o Senhor sempre esteve presente. Cara, nunca faltou nada. A gente já quase perdeu casa financiada, porque ainda tinha uma casa financiada. A gente já quase perdeu a casa. Passamos por vários venenos assim, mas nunca faltou a graça de Deus e a provisão sobre a nossa casa. Nunca, Douglas, nunca faltou. Por quê? Porque a minha lista de oração estava lá, geladeira, sofá e essas coisas. Tinha oração pedindo pelo passeio, estava tudo lá. O Senhor fala em Isaías 56 que a minha casa será chamada uma casa de oração. A casa fala sobre um lugar de intimidade, uma mesa, tem um pai, provedor nessa casa. E ele está querendo se revelar a nós. Quando nós olhamos lá para a passagem do filho pródigo, essa passagem tem uma casa. E aí lembra o que acontece? O filho pródigo, ele sai, ele abandona o pai. Talvez eu e você estamos um pouco distante. Eu não, eu estou próximo dele, mas talvez você, fica você. Aí você está um pouco distante de Deus, sabe? E tipo assim, cara, eu estou meio vacilão, estou meio pródigo. E aí, ali diz a passagem, que quando ele recobra, tipo assim, a consciência, ele entende que ele errou, ele olha para os funcionários do pai dele e fala assim: caraca, os funcionários do meu pai têm mais coisas do que eu tenho agora. Eu estou desejando comer comida de porco. Olha os funcionários do meu pai, eles estão bem. O que eu fiz? Aí o que ele tem? Ele tem uma brilhante ideia. Ele começa a fazer o quê? Ensaiar palavras para falar com o pai dele. E aí ele vai e fala assim: performance isso. Isso é performance. Só que a casa não é um lugar de performance. Você está falando com seu pai, cara. Quem é que chega para o pai? Excelentíssimo pai, me dá um dinheiro para ir no cinema. Ninguém faz isso, não é? Porque é o seu pai. Se você faz, procura um médico. Você não está bem. De verdade, tá? E aí, olha o que ele ensaia as palavras. Vou me arrumar. Roupa. Vou me arrumar. Performance. Eu vou colocar uma vestimenta para, sei lá, impactar o coração dele. Talvez o que a gente está fazendo na hora de entrar na oração de simplicidade com Deus, você coloca uma roupa. Você não entra como você é. Entra como você é, bendito. Vai lá e fala assim: ei, Deus, é desse jeito mesmo. Esquece essa coisa de reverência. Gente, tem que reverenciar o Senhor, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, quando você está muito chateado, entra desse jeito mesmo. Ele não vai te matar, não. Confia em mim, tá? Tipo assim, vai lá, porque já teve momentos que eu entrei na presença de Deus chateado. Fala assim: Deus, por que você fez isso? Por quê? Eu aprendi isso nos Salmos. Cara, ó, se tem um lugar que você encontra gente chateada com Deus, é no Salmo. Ele entra lá, bolado da vida, e começa a falar: ó, mas por que você fez isso? Olha os meus inimigos. Aí, daqui a pouco, no meio da discussão dele, que ele está muito irado, você vê o coração amaciando. Ah, mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é belo. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor derrota os nossos inimigos. Que é assim que o Senhor nos transforma. E aí, o filho pródigo começa a ensaiar. Ele bota uma roupa e ele fala assim: vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pequei contra Deus e pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E agora ele fala assim: trate-me como um dos seus trabalhadores. E aí, o que acontece? Ele ensaiou essas palavras. Só que aí, quando o pai está chegando, e aí o pai
O filho sai de casa e o pai está vindo de longe. O pai diz que avista ele de longe ainda. Porque o pai sempre está nos vendo, gente. Sempre. Você não precisa estar ali, ele está vendo você de longe. Então, se você está distante do Senhor hoje, ele está te vendo. Tá? Ele está te vendo. E ele vê o filho de longe. Aí o filho vem com aquela palavra ensaiada, com aquela vestimenta para impactar o pai. E aí ele vai e ele começa a recitar. Ele, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Só que quando ele chega na parte do filho, não sou digno de ser chamado filho, o pai interrompe ele. Por que o pai interrompe ele? Porque o pai não deixa ele terminar a frase que ele ensaiou. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Porque nós não somos trabalhadores do Senhor. O Senhor não nos vê como meros trabalhadores. Ele nos vê como filhos, cara. Filhos. E isso você vai entender através de uma vida de oração. O Senhor ama, e caminhando para o fim, o Senhor ama estar conosco. Na queda, o que acontece? Adão andava com o Senhor, e o Senhor ali na viração do dia encontrava ele. Mas tem uma pergunta que ecoa na eternidade. Você sabe que pergunta é essa que ecoa na eternidade? Está lá no capítulo 3. Onde estás? Ali diz que Adão falava com ele face a face. A palavra ali é pneia, é isso aqui, ó. É face a face com Deus. Ele estava ali junto com ele, desfrutando do relacionamento. Talvez você já teve um momento da sua vida que você estava se relacionando face a face com o Senhor. E talvez por algum motivo, talvez você ficou decepcionado com líderes, com homens, você se afastou. Mas agora ele está dizendo para você, ei, onde você está? Essa palavra precisa ecoar nos nossos corações. Onde você está? Esse é o clamor que está ecoando na eternidade. E ele, como esse pai do filho pródigo, nos avistando ainda de longe, ele também nos diz, como diz lá em Jeremias 31, versículo 3, de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu o amei, por isso com bondade o atraí. O Senhor nos atrai com bondade. A vida de oração simples é para que você desenvolva isso com a sua linguagem, do seu jeito. Você vai desenvolver uma linguagem de oração. Continue lendo os livros de oração. Continue lendo as escrituras. Elas vão te dar uma linguagem de oração. Ela vai fazer você orar corretamente. Corretamente, quando eu falo, não é sobre o tipo de português que você vai usar. Quando a Bíblia fala sobre orar corretamente, é orar os desejos do coração de Deus. Então, diz que muitas pessoas não recebem porque pedem para os seus próprios prazeres, né? E é só prazer. Então, é nisso que a gente precisa pesar. Eu pedi por uma viagem, é porque eu necessito de descanso ou porque eu só quero descansar e eu não quero me envolver com a igreja, com os santos e tudo mais. Há uma grande diferença nisso. Mas se você é um cara se você se dedica à obra de Deus, você é um trabalhador, você está sempre aqui, tem aliança com os irmãos, e cara, você deseja fazer uma viagem, seja lá o que for, cara, peça ao Senhor, é o seu Pai. Entra nesse lugar, e aí você vai começar a perceber que você vai sendo atraído por Ele. Você vai começar a ser chamado, envolvido. Vai chegar um momento que você não vai saber mais sair desse lugar, porque Ele te atraiu com bondade. E eu ouso dizer que nós que estamos envolvidos no ministério, pastores, líderes de adoração, cara, como nós estamos mais propensos a errar nisso. Muito mais. Sabe por quê? Quando o Senhor olha para Marta e Maria, Ele diz, Maria escolheu a boa parte. Mas Ele olha para Marta e fala assim, você está envolvido em muitos serviços. A palavra ali é diaconia, é a mesma coisa que ministério. Eu posso perder o meu coração envolvido em muitas atividades ministeriais. E uma das coisas que eu tenho pedido para o Senhor é, meu amigo, não me deixa perder você. Não me deixa perder você. Eu não quero, eu troco tudo dessa vida. Todos os planejamentos futuros, tudo que me prometeram, eu não quero. Eu não quero se você não estiver comigo. Eu não quero, cara, eu não quero. Eu volto a ganhar R$50 com o meu mantenedor, mas eu quero
ter a alegria que eu tinha naquele quarto quando eu encontrava o Senhor. É isso que eu não quero perder. Isso daqui é muito belo e maravilhoso, a estrutura, as pessoas, mas no final das contas, o que vai ser contabilizado é se você foi amigo de Deus. É quantas vezes, será que nós vamos chegar lá e ele vai falar assim, pode entrar, porque você é um filho, ou ele vai olhar para você e falar assim, eu não vos conheço. Porque corremos o risco de passar uma vida dentro da igreja, sem se relacionar com o Senhor. E cara, como isso é terrível. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Porque é nesse relacionamento que vai vir o poder dessa igreja de Atos. É desse relacionamento que nós vamos expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. É desse relacionamento que o avivamento começa. Você está provocando os céus. O Senhor olha da janela dos céus e fala, tem uma comunidade em Bragança, e eles não dão descanso ao Senhor, nem de dia, nem de noite. Que povo é esse? E os anjos começam a se debruçar e falam, nossa, eles não param. Há uma adoração incessante naquele lugar. Nós precisamos visitar aquele lugar, não por necessidade, mas por prazer, porque o nome de Deus está sendo glorificado nos céus de Bragança. É isso que o Senhor quer. Uma família de amigos ao redor de uma mesa onde o nome dele é exaltado. Mas nós precisamos entrar nesse lugar. Quero convidar você a ficar de pé.